Graça e paz, queridos. Vamos dar continuidade analisando erros acerca do arrebatamento secreto. Essa é a parte número 3 da série. Nas últimas 2 gravações nós vimos alguns erros que a doutrina pré-tribulacionista ensina nas igrejas e nós refutamos de forma bem simples e objetiva de acordo com a palavra de Deus escrita. É importante sempre lembrarmos disso, queridos, que as nossas experiências, nossos sonhos e visões, elas não podem ultrapassar o que está escrito. A palavra de Deus em Gálatas diz que ainda que um anjo do céu venha e se materialize diante de nós, trazendo um evangelho diferente, que seja considerado maldito, anátema. Então, nossos sonhos, visões, experiências devem ser baseados na verdade, na palavra de Deus escrita. Se não foi de acordo com a palavra escrita, esquece, não é de Deus. E a doutrina pré-tribulacionista é uma delas. Então, nós devemos sim refutar esses ensinos errados. Nós não estamos brigando contra ninguém. Nós estamos apenas defendendo a palavra de Deus para que nós possamos estar de pé. Porque eu julgo que essa doutrina ela não nos prepara para experimentarmos a última semana de Daniel. Não nos prepara para encararmos a manifestação do anticristo. Não nos prepara para sofrer. Porque segundo essa doutrina, o fiel não sofre. Não vai sofrer a manifestação do anticristo. Isso é um castigo para aqueles que ficaram para trás. Só que, ao longo da história, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, sempre Deus permitiu que muitos dos seus filhos, dos seus fiéis, morressem, sofressem por amor a Ele. Cristãos, famílias inteiras jogados nas arenas, queimados, vivos. Até hoje tem milhares de cristãos sendo mortos nos países perseguidos. Então, essa história de que a igreja vai escapar da grande tribulação, isso aí é um engano. E se nós não nos prepararmos, se for na nossa geração a volta de Jesus, se nós não estivermos prontos, preparados para sofrer por amor a Cristo, nós vamos negá-lo. Amém, queridos? Nós precisamos nos preparar para sofrer. Por isso que eu combato muito a teologia da prosperidade, a teologia agora nova do coaching, teologia humanista, teologia, enfim. Muitas teologias estão crescendo nas igrejas que vão nos despreparar para a volta de Jesus, gerando em nós uma perspectiva de crescer cada vez mais do lado de fora. Sendo que a palavra de Deus nos diz que para o tempo do fim, a igreja tem que se preparar, não para ter muita coisa. Se preparar para não ter nada. Inclusive a própria vida nós teremos que dar, se for necessário, por amor a Cristo, na grande tribulação. Então, cientes de que a igreja vai passar pela grande tribulação, Jesus está muito próximo de voltar, temos que nos preparar, queridos. Então nós devemos ouvir o som correto da trombeta. E eu creio que combater o pré-tribulacionismo é uma chave maravilhosa para nós nos prepararmos para o tempo do fim. Então vamos meditar em mais um erro deles. Eles ensinam que Jesus voltará como ladrão a qualquer momento para todos, inclusive para a igreja. E vamos ler aqui. Eu separei 4 textos na palavra, dentro do seu contexto, que nós podemos compreender que Jesus só virá como ladrão para os ímpios ou para a parte da igreja que estará infiel. Vamos ler? O primeiro texto é 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ler do verso 1 a 9. O apóstolo Paulo ele começa em 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 15, se eu não me engano, falando acerca do arrebatamento. E ele continua no capítulo 5, ainda falando acerca da volta de Jesus. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Está falando dos ímpios. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Entenderam?
Para nós que estivermos sóbrios e vigilantes, andando em santidade, entendendo a palavra de Deus, esse dia não nos pegará, não nos surpreenderá como ladrão. Ele continua, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Jesus, quando estava falando com Nicodemos em João 3, ele fala que a luz, que é ele, veio ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Então andar em trevas é andar em pecado. Pecados deliberados sem arrependimento. E quem anda na luz, obedece aos mandamentos, anda em santidade. Amém? Ele continua, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tende por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. Então aqui está claro, Jesus ele não volta como ladrão para aqueles que estiverem em Cristo Jesus, sóbrios e vigilantes. Vamos ver outro texto? Lucas capítulo 12, vou ler a partir do verso 39. Sabei, pois, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria minar a sua casa. Portanto, olha só, estai também vigiando, apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imagineis. Aí Pedro pergunta para o Senhor, Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? E Jesus responde da seguinte forma, olha o contexto. Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo o alimento? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, a achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas, se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Então, para a parte da igreja que estará infiel, desobedecendo deliberadamente a Deus, Jesus virá numa hora que ele não percebe. Mas aquele servo fiel, ele vai vigiar. Ele vai saber a hora em que o pai da no verso 39, o pai de família, ele sabendo a hora que há de vir o ladrão, ele vai vigiar e não deixará minar a sua casa. Então, o servo fiel, ele vai vigiar. E Jesus, vindo como ladrão, não vai surpreendê-lo, porque ele estará pronto. Agora, aquele servo que não está fazendo a vontade de Deus, Jesus virá numa hora em que ele não espera. 2 textos nos afirmando claramente que Jesus virá como ladrão para aqueles que não estão vigiando e para os ímpios. Apocalipse capítulo 3, verso 3, está escrito: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, está falando para a igreja, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então, se nós vigiarmos, Jesus não virá como ladrão para nós. E saberemos a hora, o momento em que ele estará voltando. Amém, queridos? Apocalipse 3 e 3. Para finalizarmos, Apocalipse 16, 12 a 15. E o 6º anjo derramou a sua taça, a 6ª taça, sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, olha aí, grande tribulação, manifestação do anticristo. Vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso, a volta de Jesus. E não derramada a 6ª taça, na grande tribulação, Jesus promete voltar como ladrão ainda. Verso 15, eis que venho como ladrão. Então Jesus, na 6ª taça, na grande tribulação, ainda estava prometendo voltar como ladrão. E ele, dentro do contexto, ele fala, bem-aventurado aquele que vigia,
e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Então, se nós vigiarmos, andarmos em santidade, estivermos atentos, nós não seremos surpreendidos como ladrão no final da grande tribulação. Amém, queridos? Lemos aqui 4 textos claríssimos dentro do seu contexto de que Jesus ele não volta como ladrão para a sua igreja fiel. Ele voltará como ladrão para aqueles que estão embriagados com os cuidados da vida, andando em pecados deliberados, que não estão vigiando, não estão orando, não estão meditando na palavra. Enfim, Deus vai voltar como ladrão para aqueles que estão despreparados. Então, queridos, que nós possamos nos preparar desde já para que possamos estar prontos para os dias difíceis que virão. E, se nós estivermos preparados, nós vamos experimentar das abundantes chuvas, das últimas chuvas, da porção dobrada do Espírito, de uma glória superior à igreja que experimentou em Atos dos Apóstolos, será uma glória superior ao dia de Pentecostes. Tocaremos trombetas, Deus fará coisas grandiosas por 3 anos e meio através de nós. E após os 3 anos e meio, na metade até o final da última semana de 7 anos, Satanás vai levantar o anticristo. Ele vai perseguir os santos. Parte da igreja vai fugir do sistema, porque não vai poder comprar nem vender. Então vai ter que fugir. E Deus vai guardar, assim como guardou o povo no Egito. Isso está em Apocalipse 12. Mas a outra parte que não conseguir fugir, terá que dar a sua vida por amor a Cristo. E só venceremos pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do nosso testemunho, e mesmo em face da morte, não amando a própria vida até o fim. Jesus falou, aqueles que amarem a sua vida vão perder, mas aqueles que perderem a sua vida por amor a mim, acha-la para a vida eterna. Então, queridos, que possamos nos preparar, estar atentos, para que o dia do Senhor não nos surpreenda como ladrão. Amém, queridos? Então, na próxima gravação, vamos continuar meditando mais acerca de erros da doutrina pré-tribulacionista. Hoje desmascaramos mais um erro, de que Jesus voltará como ladrão a qualquer momento para todos. Não, só para os ímpios e a parte da igreja infiel. Para a igreja fiel, ele não voltará como ladrão. Amém, queridos? Na próxima gravação, nós vamos meditar mais acerca dos erros da doutrina pré-tribulacionista. Então, até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.